Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, contando mais uma vez com o seu comentário. Diz aí de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Não esqueça agora, temos de segunda a sábado o Foco do Brasil, primeira edição, logo após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. O sábado teve Marcha para Jesus em muitas cidades brasileiras. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro prestigiou com milhares de pessoas. O presidente chegou a discursar no evento. A ex-ministra Damares comentou nas redes sociais: a histórica Marcha para Jesus segue cumprindo seu papel, declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus. Parabéns por esta marcha linda e ordeira. E vamos lembrar aos que atacam a nossa fé: o Estado é laico, mas nós somos terrivelmente cristãos. Em São Paulo, o evento foi promovido por igrejas evangélicas. Neste ano, o evento contou com 10 trios elétricos que percorreram 3,5 quilômetros do trajeto entre a Estação da Luz e a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na zona norte de São Paulo, onde a caminhada foi encerrada com shows gospel, orações e discursos. Na abertura da marcha, o presidente Bolsonaro fez referência indireta à situação econômica atual do Brasil, dizendo que os problemas materiais enfrentados pelo país são passageiros. O presidente também afirmou que o país começa a superar os problemas econômicos atuais. A questão econômica começa a ser superada. Vocês sabem que é uma coisa não apenas no Brasil, é do mundo todo. Nós somos o que menos sofremos nesse momento, nesta questão econômica. E somos os primeiros a sair dessa situação, porque nós demos uma nova dinâmica à política, declarou o presidente Jair Bolsonaro. A questão econômica, vocês sabem que começa a ser superada. Não é um problema apenas do Brasil, é do mundo todo. Nós, o que menos sofremos nesse momento, nessa questão econômica, e somos os primeiros a sair dessa situação. Porque nós temos uma nova dinâmica à política. Botamos gente ao nosso lado que, acima de tudo, tem Deus no coração, e mais ainda, são pessoas técnicas que se prontificam a trabalhar por todo o nosso Brasil. Repito, aprendamos com o erro dos outros. Tem certas coisas que, depois de serem implementadas, dificilmente voltam a uma situação de regularidade. O Brasil, no mês passado, passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. Os números mostram que estamos no caminho certo. Vamos negociar fora do Brasil o suprimento de fertilizantes para a nossa pátria. Hoje nós temos uma que cada vez mais países não têm. Nós temos a nossa garantia, a nossa certeza alimentar. Busquemos sempre isso. Nós podemos viver sem muita coisa, mas nem sempre poderemos sobreviver sem esse alimento material. Obviamente, acima do material é o alimento espiritual. Nós não podemos deixar que pessoas, em nome de dar proporção bem para todos, roubem lá na frente a nossa liberdade. Nunca eu falei em censurar ou democratizar a nossa mídia. Somos um país livre e devemos continuar assim. E digo, tão ou mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Em especial, a nossa liberdade de culto. Vocês sabem, vivemos num país laico, mas o seu presidente é cristão.
o nosso bem maior. É isso que não podemos ousar perder. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e por essa missão difícil de estar à frente do Executivo Federal. Mas tem uma coisa que nos faz vencer, é a consciência tranquila. É um governo que acabou com a palavra corrupção. E sempre digo, se aparecer, ajudaremos a investigar. Isso não é virtude de um governo, isso é obrigação. De São Paulo, o presidente Bolsonaro foi a Uberlândia, em Minas Gerais, onde também participou da Marcha para Jesus. Mais uma vez, milhares de pessoas estiveram no evento. Da mesma forma que São Paulo, o presidente participou animadamente da Marcha para Jesus em Uberlândia, onde, além de participar da marcha, Bolsonaro também fez motociata. Mais de 40 mil pessoas movimentaram a cidade mineira durante o dia. Uberlândia, Minas Gerais, rumo à Marcha para Jesus. Parabéns a todos, obrigado pelo apoio e consideração. Não é por mim, é pelo Brasil, é por nós, pela nossa liberdade. Vamos lá, pessoal! E desses dois eventos de São Paulo e também de Uberlândia, mais alguns momentos do presidente Bolsonaro. Por proposição da deputada Franciane Bayer, a ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recebeu uma homenagem, a Medalha do Mérito Farroupilha, no Rio Grande do Sul, nesta semana, pelos serviços prestados no Ministério. A outorga ocorreu durante o Congresso Interdenominacional de Intercessão. E quem foi prestigiar a homenagem à ex-ministra foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele comentou: "Estive na Assembleia Legislativa de Porto Alegre nesta manhã para prestigiar minha amiga e ex-ministra Damares Alves, sendo homenageada com a Medalha do Mérito Farroupilha por indicação da deputada estadual Franciane Bayer." E que boa notícia, hein? Muita gente sentindo pra valer essa boa notícia. A gasolina e o diesel registraram queda pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis, revela a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Os preços da gasolina, do diesel e do etanol voltaram a recuar nos postos de combustíveis esta semana. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgados nesta semana, os dados ainda refletem o corte do ICMS sobre os combustíveis, adotado em pelo menos 22 estados e no Distrito Federal. De acordo com o levantamento da ANP, o preço médio do litro da gasolina caiu de 7,12 para 6,49, uma diminuição de 8,98%. É o menor preço médio por litro desde outubro de 2021, segundo os dados da agência. O valor máximo encontrado nos postos foi de R$ 8,52, mas em muitos lugares o valor já está bem abaixo desse preço médio. O valor médio do litro do diesel também passou de R$ 7,55 para R$ 7,52, queda de 0,4%. O valor mais alto encontrado pela agência foi R$ 8,95. No mês passado, os preços do litro do diesel e da gasolina alcançaram os maiores valores nominais pagos pelos consumidores para os combustíveis desde que a ANP passou a fazer levantamento semanal de preços em 2004. Já o preço médio do álcool etanol passou de 4,7 para 4,5, uma queda de 4,2%. É o menor preço médio por litro desde agosto de 2021.
Lembrando também que, a exemplo da gasolina, em muitas cidades brasileiras, o preço da gasolina ou do etanol está bem abaixo desse preço médio divulgado. O levantamento chegou a encontrar oferta do etanol em preços também bem superiores à média. Em junho, o preço médio cobrado pelo etanol no país caiu pouco mais de 6%, é a maior baixa do ano, de acordo com os dados do IBGE. A queda registrada no preço do etanol pelo IBGE também ocorre em meio à aprovação do limite do ICMS sobre os combustíveis. O governo do presidente Jair Bolsonaro encabeçou a implantação dessa barreira máxima na cobrança do tributo. A maior alta mensal em 2022 ocorreu em abril, pouco mais de 8%, ou seja, no mês seguinte à invasão russa à Ucrânia. Em abril, a inflação acumulada de 2022 para o preço médio, por exemplo, do etanol, chegou a 3%. Com a queda no mês passado, esse combustível está quase 4% mais barato que o valor praticado no fim de 2021, conforme mostra o IBGE. E para levantar esses preços, a ANP coletou valores em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. É importante ressaltar que também tem alguns estados que ainda não adotaram a redução do ICMS, não é? Estão aí aguardando, não é? Ganhando tempo e tal, não se sabe por quê, mas enquanto isso o povo vai pagando o preço. De toda forma, muita gente feliz, inclusive com efeito inverso. Antes, os moradores na linha de fronteira entre Brasil e Paraguai buscavam pelos postos de combustíveis paraguaios para abastecer os veículos. Agora, veja só, com a limitação de impostos nacionais e a queda do ICMS, os moradores de Pedro Juan Caballero, por exemplo, Paraguai, estão cruzando a fronteira para abastecer com gasolina do lado brasileiro, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Nos postos de combustíveis brasileiros, era raro ver carros paraguaios. Agora a situação está diferente. Em média, os postos em Ponta Porã estão 15 centavos mais baratos do que os de Pedro Juan Caballero. E a semana ficou marcada com a vitória de ponta a ponta de Ratinho sobre a Globo na terça-feira, embalado pela classificação do Corinthians na Libertadores e também herdando altos índices de audiência do jogo, como já comentamos aqui. O programa do Ratinho, então, bateu a Globo de ponta a ponta na noite de terça-feira, dia 5. Nessa semana. É a primeira vez que o comunicador abocanhou de ponta a ponta o ranking de audiência durante o programa todo, desde que foi contratado pelo SBT há 24 anos. Além do jogo, Ratinho enfrentou o Profissão Repórter, o Jornal da Globo e também venceu. A Globo acendeu o sinal, ligou o sinal vermelho por conta dessa derrota. A produção industrial de 11 dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional cresceu em maio, quando o índice nacional avançou 0,3%. De acordo com o IBGE, que divulgou os resultados, as maiores altas ocorreram no Amazonas, 6,6%, e em Mato Grosso do Sul, 4,6%. Ceará, 3,2%, Goiás, 3,2%, Espírito Santo, 2,8%, Santa Catarina, 1,6% e Rio Grande do Sul, 0,7%. Também registraram avanços acima da média nacional. O principal destaque, no entanto, foi o Paraná, com elevação de 3,5%. E segundo o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, depois de cair 4,1% em abril, o Paraná foi a maior influência positiva sobre o resultado nacional em maio. Com o resultado, o estado consegue quase eliminar a perda no mês anterior. O setor de alimentos foi o que mais influenciou o resultado no Paraná, seguido de máquinas e equipamentos, outro setor bastante importante na indústria do estado, informou Almeida. Ele diz que houve um espalhamento de resultados positivos em maio. Com esse avanço, não é? As perspectivas em relação também ao PIB sendo divulgadas aí com aumento, melhora, enfim, o agronegócio e outros setores do Brasil que vem em uma onda positiva, refletindo então a mudança de perspectivas e as possibilidades do PIB deste ano irem muito além do 1,5%, 1,6%
previsto anteriormente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a cometer gafe durante discurso. Foi nesta sexta-feira, dia 8. Desta vez, o democrata se confundiu ao ler o teleprompter, equipamento que exibe um texto lido em câmeras de vídeo, e acabou lendo o que seria apenas as instruções para o pronunciamento. Na ocasião, Biden falava sobre o aborto e defendia os direitos reprodutivos das mulheres. Ao final de uma frase, o equipamento, então, dava uma instrução em off, instruía Biden a repetir a frase dita momentos antes. Mas Biden fez com que a instrução fizesse parte do discurso. É digno de nota que a porcentagem de mulheres que se registram para votar e votar é consistentemente maior do que a porcentagem de homens que o fazem. Fim de citação, repita a linha. Para ser preciso, não é ou poder por... Enfim, falou por aí essa frase. Fim da citação, repita a linha, que era apenas uma instrução. O vídeo com o momento da gafe viralizou nas redes sociais. Recentemente, Biden já apertou a mão de ninguém e confundiu Suécia com Suíça, caiu de escada, caiu de bicicleta, e é por isso que a opinião de muitos norte-americanos é de que o democrata, que tem 79 anos, esteja senil. E em muitos momentos, Biden lembra também os discursos aqui no Brasil da ex-presidente Dilma Rousseff, não é? O deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo que destaca avanços na área de saneamento básico no Brasil. Sempre se ouviu que político não faz obra debaixo da terra porque não dá voto. Esses tempos acabaram. O marco legal foi aprovado após décadas, graças à vontade política do presidente. Mais saúde para os brasileiros e meio ambiente conservado, comentou Eduardo Bolsonaro. O novo marco legal do saneamento básico tem como objetivo universalizar e qualificar ainda mais a prestação de serviço no setor. A meta é garantir que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto até 2033. De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, isso é um avanço importante e também destrava a primeira grande onda de investimentos. Indo de encontro à fala de Guedes, a Organização Mundial da Saúde aponta que para cada R$1 investido em saneamento, se economizam R$4 em gastos com saúde. Uma das principais mudanças é que a nova lei extingue os contratos firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Agora a norma torna obrigatória a abertura de licitação para concorrer à vaga de prestadores de serviço públicos e privados. A desburocratização do setor pretende trazer mais investimentos, sobretudo da iniciativa privada, para revolucionar o saneamento básico no Brasil. O novo marco já alavancou os investimentos e há uma perspectiva de grande evolução para os próximos meses. Os advogados do bilionário magnata Elon Musk informaram, vimos a repercussão disso, que o empresário desistiu de comprar o Twitter. O que você achou da desistência? O magnata havia oferecido 44 bilhões de dólares pela rede social, contudo suspendeu a negociação depois que a Big Tech Twitter não entregou dados solicitados pela assessoria de Musk. A ausência das informações ocasionou a desistência. Quantidade de contas falsas, Twitter não repassou, também spam na plataforma. O Twitter está violando materialmente várias disposições do acordo de compra, sustentaram os advogados de Musk no documento. A empresa parece ter feito representações falsas e enganosas, nas quais Musk se baseou ao celebrar o acordo de fusão. Argumentou Musk, inclusive, no Twitter, dizendo o seguinte: falhou o Twitter miseravelmente ao sonegar os dados. Informações vieram com restrições, limitações de uso ou outros recursos de formatação artificial, o que tornou algumas das informações minimamente úteis para Musk e seus assessores, comunicou o bilionário. O Twitter informou a Elon Musk que vai à justiça. O conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão, diz nota da empresa. Em 2022, o preço médio das carnes caiu pela primeira vez no mês de junho.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a queda foi de 0,7%. O órgão realiza o cálculo com uma cesta de produtos que inclui os cortes dos bovinos, suínos e carneiros. Nem todos os cortes, entretanto, apresentaram preços menores. O valor médio da picanha bovina, por exemplo, segue praticamente estável. Em junho, esse tipo de carne subiu 0,1%. Mas outros cortes considerados igualmente nobres também tiveram redução de preço. A lista inclui filé mignon, alcatra, cupim e contrafilé, entre outros. Ainda assim, o preço médio das carnes segue com alta acumulada de quase 3% no ano. Em comparação com o valor praticado 12 meses atrás, há um aumento de quase 4%. Apesar de o agronegócio do país ser um grande fornecedor de proteína animal para a mesa do brasileiro, esse tipo de alimento tem sofrido pressão inflacionária, inclusive com a crise mundial. Em abril de 2021, o preço médio das carnes estava quase 40% mais alto que um ano antes. São as pressões ainda e, pelo menos, essa redução no preço das carnes em junho, que sinalize algo ainda melhor daqui por diante. Há muitos anos, meu pai recebeu o diagnóstico de uma doença cardíaca terminal. Ele se aposentou por incapacidade e permanentemente não podia ter um emprego fixo. Ficou bem por um período, mas de repente teve um problema e precisou ser hospitalizado. Como queria fazer alguma coisa para se manter ocupado, ele resolveu trabalhar como voluntário no hospital infantil local. Papai adorava crianças. Era a ocupação perfeita para ele. Acabou trabalhando no setor onde estavam crianças em estado crítico e terminal. Conversava e brincava com elas e faziam trabalhos manuais e artesanato. Às vezes, uma das crianças não resistia. Para confortar os familiares, papai lhes dizia que em breve estaria com seus filhos no céu e cuidaria deles até sua chegada. Também perguntava ao pai ou à mãe se gostariam de mandar, através dele, uma mensagem para o filho. As atitudes de meu pai pareciam ajudar as famílias a superar o sofrimento. Certa vez, uma menina de 8 ou 9 anos foi internada com uma doença rara que a paralisara do pescoço para baixo. Não sei o nome da doença ou qual o prognóstico, mas sei que tudo aquilo era muito triste para a garotinha. Ela não podia fazer nada, estava muito deprimida. Meu pai decidiu tentar ajudá-la. Começou a visitá-la no quarto, levando tintas, pincéis e papel. Ele arrumava o papel num apoio, punha o pincel na boca e começava a pintar. Ele não usava as mãos de forma alguma, somente a cabeça se mexia. Ele a visitava sempre que podia e pintava para ela. Durante todo o tempo dizia: "Olhe, você pode fazer qualquer coisa que sua mente quiser." A menina começou então a pintar usando a boca, e ela e meu pai se tornaram amigos. Logo depois, a garotinha saiu do hospital porque os médicos acharam que nada mais poderiam fazer por ela. Meu pai também deixou um pouco o voluntariado no hospital infantil porque ficou doente. Algum tempo depois, ele se recuperou e voltou ao hospital para trabalhar no balcão de atendimento que ficava no hall de entrada. Um dia, as portas da frente se abriram. A menininha que estivera paralisada entrou, mas dessa vez andando. Foi até meu pai e o abraçou bem forte. Ela lhe deu um desenho que fizera usando as mãos. Na parte de baixo estava escrito: "Muito obrigada por me ajudar a andar." Papai chorava sempre que nos contava essa história, e nós também. Ele dizia que, às vezes, o amor tem mais poder do que os médicos. Meu pai, que morreu apenas alguns meses depois que a menina lhe deu o desenho, amava cada criança naquele hospital. Você não vai aprender a ser forte, paciente e corajoso se apenas lhe acontecerem coisas maravilhosas. Pense nisso. Os desafios fazem parte do crescimento e da transformação.
E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Se você aprecia nossas reflexões, acesse no YouTube nosso canal pessoal, meu canal, pesquisa aí Cleiton Basso para mais reflexões, histórias emocionantes. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Eliakim de Moura Ferreira e Benedito Dionísio, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.